Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Você está no canal Resistência Apologética. Meu nome é Marcos Lopes. Seja muito bem-vindo a este canal, ok? Como você pode perceber, muitos livros que estavam aqui atrás já não estão mais. Simplesmente porque eu estou encaixotando-os, certo? E eu pretendo, nos próximos meses, me mudar aqui desse lugar onde eu estou. É residência própria, tudo, mas a gente precisa mudar um pouquinho, né? Muito tempo no mesmo lugar. Então eu estou só informando, porque às vezes as pessoas veem os livros, cadê os livros? Vai sumir cada vez mais, estão indo para as caixas, tá bom? Eu digo isso porque eu tinha um amigo em Santos, litoral de São Paulo, que ele começou a sumir com os livros dele. E quando eu fui perceber, o rapaz estava se afastando do Evangelho de Jesus Cristo, né? É um dos sinais que a pessoa está se afastando, é quando ela começa a desfazer das suas obras, do qual eu tenho muitos ciúmes, né? Que são meus livros, né? Muito bem, mas deixando esse pormenor de lado, vamos analisar aqui as palavras de um escritor arminiano que está embasado no livro Somos Apenas Cristãos, tá? É um livro recente, né? Um livro de 2020, onde tem escritores monergistas e escritores sinergistas tentando dizer que somos, no final, todos irmãos. Somos apenas cristãos. Somos apenas cristãos. Então, nessa mentalidade do mundo pós-moderno, nós estamos vendo esse tipo de mentalidade que ela se aproxima de um grande perigo. Qual é? Uma união com o catolicismo romano, né? Esse que é o problema, né? Então nós temos aqui no capítulo 2 desta obra a catolicidade em Jacó Arminius e John Wesley, tá bom? Então eu quero frisar novamente de que o autor aqui, Marlon Marques, tá? Ele é arminiano. Portanto, se aqueles que quiserem comentar aqui abaixo do canal, percebam que não são ataques de escritores monergistas contra escritores arminianos. É um escrito, tá, de um metodista chamado Marlon Marques, tá? Onde ele está aí fazendo a sua dissertação. Ele é pastor da Igreja Metodista Livre e tem várias obras a favor do arminianismo, tá bom? Então, me desculpem, Marlon Marques, tá? Ele é um escritor sinergista arminiano, né? Então ele chega a escrever esse artigo, tá? Que existe catolicismo em Jacó Arminius e John Wesley. Marlon Marques, tá? Então não sou eu que estou atacando o arminianismo. É bom a gente frisar isso porque as pessoas elas tendem a achar que nesse mundo moderno que a gente vive, né, chamado pós-moderno, que tudo é ataque. Mas a gente tem que começar a raciocinar um pouco melhor sobre certas afirmativas que nós vemos aí no YouTube, nas redes sociais e tudo mais. Então, vamos verificar se John Wesley tinha ou não conceitos católicos, tá? E nós podemos começar observando o que significa a palavra católico do ponto de vista aqui do autor, tá? Bem, então, embasado no livro Somos Apenas Cristãos, nós percebemos aqui no artigo do senhor Marlon Marques, que é arminiano, ele explicando para nós o que seria catolicismo, catolicidade. O que seria? É um termo que aborda a amplitude de algo. Em sua etimologia, católico vem de catá, de acordo com, kolos, todo. Daí surge a palavra católica, que significa de acordo com o todo, tá? Então, nós começamos então a observar aqui a explicação dele, o que seria ser católico, e de fato vamos observar sobre a questão de Wesley, já que é o capítulo ele embasado nessa questão. Então, na página 63, tá? Nós temos aqui
nós poderíamos abordar essa questão de Armínio e o seu catolicismo, mas eu já fiz vários vídeos aqui no canal explicando essa questão. Então, nós vamos agora para a página 70 da obra referida, tá? Wesley e a sua catolicidade, tá bom? Então, está escrito aqui na página 70, quem adquiriu o livro pode conferir aí, que nós não estamos sendo tendenciosos, mas apenas lendo o livro de um arminiano, tá? De um artigo de um arminiano. Então vamos lá. Ele fala sobre John Wesley, né? Ele foi nascido em uma família anglicana, foi extremamente bem educado pela mãe Susana. Tanto ela como seu marido, no caso dos pais de John Wesley, era Samuel Wesley, eram de famílias puritanas. Mas na juventude deixaram essa tradição para se juntar a outra igreja estabelecida, a igreja anglicana, o que foi, do meu ponto de vista, um erro, porque eles saíram de uma igreja extremamente bíblica, extremamente comprometida com a Bíblia, para uma igreja anglicana que não era uma reforma muito preciosa, como foi a reforma na Holanda e nos Países Baixos, como por exemplo também na questão da Suécia, né, da Suíça, aliás. Então, John Wesley, a sua família saiu e entrou para a igreja anglicana. Isso é um problema muito sério. John Wesley sempre estimulou muitos místicos. Eu estou na página 70, que você pode acompanhar se você tiver a obra. John Wesley sempre estimulou muitos místicos da tradição católica, como Thomas Kempis, Jeremy Taylor, além de um místico anglicano com que ele se correspondia, William Lay. Desde cedo que Wesley lia autores diversos. Então, um dos autores que Wesley lia era este livro que de vez em quando eu leio por aqui, tá? Thomas Kempis. Quem foi Thomas Kempis? Com esse livro, A Imitação de Cristo, nós vemos que ele nascido em 1380, na Renância do Norte. Ele foi estudar na Holanda, tal. Em 1408, ele fez votos religiosos. Ou seja, foi um monge, tá? Um monge católico, tá bom? É interessante a gente notar que Wesley diz aqui na página 70, ele sempre estimulou muitos místicos da tradição católica, entre eles Thomas Kempis. Então, o que eu quero frisar nesse vídeo é o seguinte: o fato de você ter livros católicos na sua biblioteca não quer dizer necessariamente que você seja católico, tá? São realidades diferentes. Foi achado em Armínio muitos livros católicos, tá? Ele lia Molinismo, ele lia Erasmo de Roterdã. Isso não faz dele um católico. O problema desse pessoal, né, Wesley, Armínio, é que eles liam e se lambuzavam. Eles liam e absorviam o seu sinergismo. Então, quando você vê obras contemporâneas, como o Dicionário de Palavras e Interpretações de Elias Soares, que defende o livre-arbítrio e tal, e é sinergista, certo? É porque justamente é uma consequência de leituras, certo? Controvertidas, né? Você tem aí Ezequiel Gomes, que também escreveu vários livros contra o monergismo. Por quê? Porque esse pessoal, eles são sinergistas, tá bom? Eles odeiam o monergismo, tá bom? Agora, o que ocorre é o seguinte: você ter livros católicos, como eu disse, na sua biblioteca, não quer dizer necessariamente que você é católico. Mas, quando você absorve conceitos católicos, aí complica, né, pessoal? É como, por exemplo, esse livro aqui, Cristianismo Falsificado, do grande defensor do arminianismo, Roger Walson, tá? Onde ele diz aqui, na página 107 desta obra, sobre John Wesley, ele diz o seguinte: é verdade que Wesley enfatizava as boas obras, mas apenas como fruto necessário de uma vida cristã nascida de novo. No entanto, ele acreditava, estou na página 107, no entanto, ele acreditava fortemente e ensinava que os seres humanos têm o livre-arbítrio para resistir ou cooperar com a graça de Deus. Isso aqui é catolicismo. Catolicismo romano, escrito pela pena de Roger Walson. Então, quando eles absorvem escritos de católicos,
Tudo bem, tem coisas que você pode tirar como aprendizado. Agora, o seu sinergismo e a sua cooperação para a salvação, não, porque isso é catolicismo romano. Então, quando o Roger Walson diz aqui claramente, e eu te mostrei para vocês obras aqui que acreditam nesse semi-pelagianismo católico, aí é que está o problema. Aí é que mora o problema. Mas muito bem, continuando, nós vemos aqui na obra, né, Somos Apenas Cristãos, o seguinte. Então, ele leu muita obra católica e tal, mas também diz aqui na página 71 que Lutero teve um grande impacto, um impacto direto na certeza da salvação de Wesley. Somente ao ler tais palavras do reformador foi que Wesley teve o seu coração estranhamente aquecido quando ele leu Lutero, página 71 dessa obra. É digno de menção que Charles Wesley, seu irmão, também teve a certeza de novo nascimento ao ler o comentário de Lutero aos Gálatas. Tá? Então eles tiveram o coração aquecido após ler o reformador tão odiado, né, na época do século XXI, né, tão odiado por católicos e por arminianos. Wesley leu Lutero e aqueceu o seu coração. Mas qual era o problema de Wesley? John Wesley é que, demonstrado aqui na página 71, que além de ele ler Lutero, ele também gostava de algumas leituras de católicos. Então, provavelmente essas leituras ajudaram ele a se tornar um sinergista, como é Roma. Roma é sinergista, tá? Então, Wesley deixou bem claro que se baseou em Benjamin para escrever as notas do Novo Testamento. Tá? Então você percebe que ele leu teólogos luteranos que já estavam também contaminados com o sinergismo. Você entendeu? Porque os seguidores luteranos, eles abandonaram aos escritos monergistas, né, das escrituras sagradas, a Bíblia, para ficar com o sinergismo, que é mais fácil, né, pessoal, de aceitar o sinergismo, né? Pela falta de conhecimento das escrituras, é muito mais fácil, né, pessoal? Muito mais fácil. Embora John Wesley seja grandemente aceito pelos pentecostais, será que ele aprovaria os cultos pentecostais? É uma pergunta, né? Diz o livro aqui na página 73 e 74, podemos estar seguros que uma pessoa perderia seus olhos tentando encontrar fundamentos para defender a supremacia de São Pedro, tal qual eles defendem, ou para reconhecer o Papa como vigário, ou invocar os santos, adorar imagens, celebrar cultos em uma língua desconhecida, ou para aceitar a transubstanciação, o purgatório e todas as demais coisas que nós rejeitamos. A Escritura e a Igreja primitiva constituem a autoridade para a qual apelamos. Embora, então, os pentecostais, eles recorram muito a John Wesley, devemos entender que o pentecostalismo não existia nos tempos de John Wesley e que John Wesley reprova variados ensinos romanos, entre eles o purgatório e celebrar cultos em uma língua desconhecida. Certamente John Wesley não aprovaria o pentecostalismo que tanto enaltece John Wesley. Então, queridos, é o seguinte, quando nós lemos aqui na página 73, nós observamos então que John Wesley cita algumas doutrinas romanistas do qual ele não aprovava, tá? Agora, na página 75 desta obra aqui, nós vemos algo que chama atenção, que Wesley cria numa doutrina chamada perfeição cristã que ele inventou. Do qual ele inventou. Essa doutrina não defende que a pessoa nunca mais pecará. E eu vou explicar isso aqui em um outro vídeo sobre a questão da perfeição cristã ensinada por Wesley, tá? Mas Wesley nunca disse que ele mesmo alcançou a perfeição cristã. Contudo, ele cria com convicção que pessoas alcançaram tal estágio de santificação. Ele diz que conheceu pessoas que alcançaram esse grau de perfeição, de santificação, né? Aliás,
Ele mesmo assevera que tinha certeza de 3 pessoas que chegaram nesse grau aí, desse ensino que ele chamava perfeição cristã. Bem, essas 3 pessoas, um deles seria o seu amigo John Fisher, e os outros são católicos romanos, pessoal. Marquês de Hants e o outro Gregório Lopes. Então, Gonzales, que é um historiador da igreja cristã, um historiador contemporâneo, ele diz aqui sobre essa questão de Wesley. Olha só que Gonzales declara: quando lhe pedir exemplos de casos concretos sobre esta questão do ensino da perfeição cristã que Wesley ensinava, quando lhe pediram fatos concretos, algumas vezes mencionava o seu falecido companheiro John Fletcher, mas com muito maior frequência se referia a outros 2 personagens, um francês e outro espanhol, ambos católicos romanos. Então você percebe que Wesley, ele tinha de certa forma uma mentalidade ecumênica. É bem notório essa mentalidade dentro dos teólogos arminianos. Quando você começa a ler algumas literaturas da editora Reflexão, por exemplo, é só para citar uma, né? Você vai perceber essa tendência de união para com os católicos. Não é à toa que este livro aqui, Somos Apenas Cristãos, é uma tentativa desta união, né, de arminianos e calvinistas. Os que escreveram aqui os calvinistas, eu ainda não li a parte que eles estão tentando defender essa tese. Mas eu quero lembrar aos calvinistas aí que escreveram esse livro que Dort não morreu, Dort continua em pé. Não houve outro sino do outro concílio que anulasse Dort, tá? Então, acho bom vocês começarem a prestar atenção um pouco mais nessa união que vocês querem aí fazer, tá bom? Agora, um teólogo americano chamado T.A. Noble, ele declara que Wesley, olha só o que ele diz sobre Wesley, declara que Wesley, diante de tanta catolicidade, foi de grande significância ecumênica. Ou seja, aquela pessoa que é tão reverenciada pelos arminianos, pelos pentecostais, ele tinha tendências ecumênicas. Tanto é que falava que essas pessoas aqui, esses católicos romanos, realmente eram santos no sentido de que alcançaram um grau elevado de santidade e que estavam com o Senhor após a sua morte, porque Wesley acreditava que eles eram exemplos para os cristãos evangélicos. Posição perigosíssima de John Wesley, ok? Então, nós percebemos também que na biblioteca de Wesley tinha muitos livros católicos, e assim como na biblioteca de Jacó Arminius, tá bom? Mais uma vez eu quero declarar, e é bom frisar novamente, que não é o fato de você ter muitos livros católicos na sua biblioteca que faz de você um católico, mas sim você absorver o sinergismo de Roma, porque Roma é sinergista, tá? Se você perguntar para um padre se ele acredita nos pontos arminianos, é evidentemente que ele acredita. Jesus morreu por todos, a perda de salvação e por aí vai indo, entendeu? Então o que acontece? Você tem que entender essas coisas. Mas nós vemos aqui que ele também, com relação a Calvino, diz aqui na página 76, Wesley declara em uma carta a John Newton que quanto à depravação total, ele está a um fio de cabelo do reformador, está quase lá perto do reformador. Afinal, a depravação total é uma doutrina que não entra em conflito nem com os arminianos nem com os calvinistas. Os dois grupos creem o ser humano não chega a Deus sem iniciativa divina por meio da graça. A diferença é que os arminianos creem na graça preveniente que liberta o arbítrio preso para que o ser humano possa não resistir à graça e ser salvo. Então, essa graça preveniente é um remendo arminiano para tentar dizer que eles não são semipelagianos,
tá? Mas o livre-arbítrio continua embutido na mente deles. Ah, não, mas nós, como arminianos clássicos, ou você queira dizer arminianos wesleyanos, não acreditamos que o livre-arbítrio salva o homem, mas a graça preveniente. Que historinha, hein? Que historinha, que remendo, hein? Então, quer dizer, os católicos dizem sobre os sacramentos, né? Que você tem que ter os sacramentos para você poder ser salvo. Já os arminianos dizem que é a graça preveniente, que você não encontra na Bíblia, essa graça preveniente. Procure no grego essa palavra graça preveniente, você não vai achar. Tá? A única graça que a Bíblia diz é Efésios 2, de 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Essa é a graça que existe. Tá? Não vem de vós mesmos, para que vocês não se gloriem. Isso eles negam. Aí eles inventam essa graça preveniente, que aí liberta o seu arbítrio, e libertando o seu arbítrio, você decide entre Jesus ou não. Deixa eu ver, eu quero Jesus ou não. É brincadeira, né? É brincadeira. Quer dizer, é o mesmo sinergismo de Roma com outras roupagens. Você entendeu? Agora, John Wesley, diz aqui na página 77, que era amigo de George Whitefield. George Whitefield o alertou várias vezes. Tem uma carta que você pode achar na internet de George Whitefield alertando John Wesley dos seus erros soteriológicos. Mas ele nunca quis ouvir. Tá bom? Wesley ele se opunha a muitos ensinamentos calvinistas. Tá bom? Agora, não foi falta de avisá-lo, né? Não foi falta de orientá-lo, né? E ele gostava mesmo de um ecumenismo, né? Agora, o que nós devemos observar aqui, na página 77, é que a biblioteca cristã é de grande significado para o propósito desse capítulo, pois evidencia claramente a catolicidade de Wesley. Nessa lista de livros indicados por ele para todo metodista, principalmente para os pregadores, vê-se livros de escritores de variadas tradições cristãs, certo? Então, nós temos aqui a lista de livros que Wesley lia, muitos deles eram católicos, né? E assim como Armínio se lambuzou, né, com os livros católicos, né, pessoal? Armínio foi dado um livro para ele para refutar um apologista católico chamado Dirk Corneck. Mas ele se lambuzou e aderiu ao sinergismo romanista. Você entendeu? O problema é esse. É não ter discernimento de ler obras católicas. Esse que é o problema. Né? Entendeu? É melhor não ler, né? Se a pessoa não tem conhecimento bíblico para tal. Agora, o que é mais preocupante? Essa declaração perigosa da página 80 desse livro, desse autor arminiano. Ele diz: esse é o nosso desafio como cristãos, em busca da catolicidade. Sermos católicos não romanos, mas sim católicos cristãos. Assim podemos ver um futuro brilhante, no qual uma grande rua cristã poderá ser vista com várias casas de diferentes vertentes cristãs. Você entendeu a sutileza do perigo aqui? Olha, a gente tem que ser católico, mas sem ser romano. Mas como é que você consegue ser um evangélico sem ser sinergista, se você não é romano? Ah, mas eu não acredito na salvação da forma que Roma ensina. Só que tem um detalhe, né, pessoal? O sinergismo está lá embutido, né? O ecumenismo está lá embutido, né? A graça preveniente, que é esse remendo que eles inventaram, está lá embutido. Tudo em nome de evangélico, né? Eu sou evangélico, mas está lá alinhado com os passos de Roma. Bem, no próximo vídeo eu vou apresentar para vocês essa doutrina de perfeição cristã que era adotada e foi criado por John Wesley. Vamos ver o que Wesley ensina sobre essa questão de perfeição cristã. Até o próximo vídeo, fique na paz, Deus abençoe grandemente. Se quiser se inscrever, seja bem-vindo, deixe seus likes, seus comentários e até um próximo estudo. Fique na paz. Amém.